Shalom, caros amigos, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo, estamos com mais um vídeo da nossa série O Ser Maligno. Essa série será uma série de vários vídeos aqui retratando a figura de Satanás, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e também a sua repercussão dentro das religiões e dos povos vizinhos ali do Oriente. Também iremos falar de outras religiões que também agregam ali esse ser maligno. Existe ou não existe, tá? Hoje é o primeiro vídeo da nossa série, tá? É o primeiro vídeo da nossa série. Nós iremos apresentar aqui algumas partes do esboço que eu fiz, um estudo especial. Cada dia, cada vídeo vai ser um esboço para você aprender de fato aquilo que iremos tratar aqui. E você sabe, com o professor Leonardo, é um vídeo de bastante profundidade teológica. Leonardo, como que eu consigo o esboço desse estudo? Para você conseguir o esboço desse estudo, basta você se tornar membro do nosso canal. Como você vai se tornar membro do nosso canal? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o Pix para você colaborar, tá? Você que quer colaborar e ser membro do nosso canal, basta você depositar o valor de R$ 50, tá? R$ 50 no Pix, e você será membro do nosso canal simultaneamente, tá bom? Basta você enviar lá, vou deixar meu telefone aqui, e você vai enviar, fazer o Pix e enviar para o meu contato o comprovante. Eu estarei te anexando a um grupo, tá? Que é o grupo de membros, e lá você vai receber os seus estudos, tá? Você vai receber o PDF desse estudo maravilhoso, pessoal. Ah, Leonardo, mas é só um PDF? Não. Vamos supor, só essa série, que creio que são mais de 5 esboços, né? Mais de 5, é um livro inteiro sobre o assunto de bastante profundidade, coisa que você não vê em qualquer lugar, tá? E semana que vem já é outra série, e assim simultaneamente. Ah, eu quero. Então, por mês, basta você colaborar pela quantia de R$ 50, você estará recebendo todos os estudos em esboço do professor Leonardo Andrade. Então, vamos começar. Para você ainda que não é inscrito, tá? Para você que está aqui só vasculhando o canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, tá? Ative o sininho e receba estudos diários do professor Leonardo Andrade, tá bom? Nós iremos falar aqui hoje sobre o ser maligno. O ser maligno, no texto bíblico, nomes e significados. Nomes e significado. Hoje nós iremos falar sobre a definição e algumas coisas relacionadas ao nome Satã, tá? Ao nome Satã. Nós iremos falar alguma coisa relacionada ao nome Satã, tá bom? Então, o assunto que iremos tratar é sobre Satanás, né? Nós sabemos que ele recebe vários nomes, várias nomenclaturas, várias identificações, até mesmo apelidos, nomes irreverentes, né? Como capiroto, vários nomes, Marebosha, né? No filme do Spawn, ele recebe o nome de Marebosha. Então, temos vários nomes que serão identificados e trabalhados aqui, os nomes aqui nesse trabalho, tá bom? Então, aqui nós temos em hebraico, tá? Satan, tá? Satã é na língua hebraica. No Novo Testamento, ele é Satanás, tá bom? Satanás. Então, Satanás, diabo tem a mesma conexão. Então, Satã é uma adaptação para o grego para Satanás, tá bom? O que significa? Significa adversário, acusador ou oposição. Isso mesmo, oposição. Segundo Vailate, o termo Satã, além do que já fora citado, ele pode ter outros termos cognatos, como perder-se, revoltar-se, cair fora, ser injusto, incendiar e seduzir. Então, Satã recebe várias nomenclaturas, vários nomes, tá, que nós precisamos estudar. Então, esse termo Satã, ele aparece 24 vezes só no Tanar. O que é Tanar? Tanar é o Antigo Testamento, tá? Os judeus chamam de Tanar. Por que Tanar? Tanar vem de T de Torá, N de Neviim e
o K, de Ketuvim, né? Então, Torá, Neviim, Ketuvim. Então, seria Torá, os profetas e os escritos, tá bom? Então, a maioria dos usos do termo relaciona com a luta cósmica do mundo invisível entre Deus e as forças adversárias das trevas, né? Então, é relacionado às forças adversárias das trevas. Quem fala isso é o dicionário Vine, tá bom? Então, apesar de parecer discreto, esse ser, em todas suas aparições, deixa um rastro de sutileza, tá? Quem fala muito bem isso é o pastor Ezequias Soares, no seu livro A Sutileza de Satanás, né? Que é um tratado sobre apologética. Então, Satã, na verdade, ele se opõe a tudo que é Deus e todas as criaturas de Deus, tá? Tudo aquilo que é direcionado a Deus e as criaturas de Deus. Nos dicionários léxicos de hebraico, ele recebe o nome de Satã, tá? No Antigo Testamento, que é adversário, Satanás, tá bom? Então, adversário ou Satanás. Quem fala isso é o dicionário Vine, tá bom? É o dicionário Vine. Também, Satã significa acusador, adversário, tá? E temos algumas qualidades como humano também, nesse sentido, tá? Como anjo Malach de Yahvé, em Números 22, verso 32 e o 2, tá? Personagem sobrenatural, tá? Ha-Satan, né? O Satã, o Satanás. Aí nós temos alguns textos também, que é uma referência. Outra qualidade aqui é ser hostil, tá? Se opor, como de oposição. Aqui, adversário, né? Daí as duas próximas. Ha-Satan, adversário, oponente, né? Ha-Satan, que é o adversário, diabo, Satanás, né? Então, nós temos essa questão aí. Aí temos aqui, ó, Shitna, que é a acusação, né? Aí tem Esdras 4:6, e também Gênesis 26, verso 21. Então, esses três léxicos aqui falam, né? William Holiday e Benjamin Davidson vai falar sobre essa definição, tá? As raízes agora, de acordo com os estudos anteriores, note que as raízes de Satã, né, são formadas pela letra Shin, Tet e Nun, tá? Shin, Tet e Nun. Aqui nós temos o texto de Gênesis 26, verso 21. E aqui, ó, você tem o quê? Shitna, Shitna. Por que Shitna, professor? Porque aqui é um Shiva, e antes dele é uma vogal breve. Então, o vogal breve ele vai ficar mudo, tá? Não vai ter som. Shitna, tá? Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou-se o nome de Sitna, né? Aqui é Sitna, mas é Sitna, né? Então, Sitna como é que eu vou dizer? É a raiz do termo para Satanás, tá bom? Quando observamos o contexto, entendemos que o poço recebeu logo o nome após uma contenda, né? Conforme algumas traduções. Por isso, ele está em oposição no sentido daquele que se opõe, pessoal. Então, por causa da contenda que houve, do problema que houve, ele foi homenageado. Não sei se digo se é uma homenagem ou não, tá bom? Outro texto é Esdras, também que está como Sitna, Sitna. O que seria Sitna? Aqui ele está diferente, olha só. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação. Olha só, Sitna, ali era o nome próprio, aqui ele já é uma acusação. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui vai desbancar alguns que dizem que em algum lugar está com tempo, porque você tem que analisar não a palavra, mas o contexto na qual ela está inserida. Eu já expliquei, o professor Leonardo já explicou as questões sobre relacionadas às palavras, né? Em linguística, nós dizemos que as palavras não têm poder, tá? A palavra não tem poder. Nós entendemos as palavras através dos lexemas, para entender o contexto, que são a associação de palavras, como uma palavra vai associar a outra, né? Então, nós temos que entender essas questões. Então, aqui ele já está, não com nome próprio,
tá? Ele está como acusação, tá? Então, a raiz triconsonantal é traduzida como acusação. Contudo, é notório que se refere a algo que acusa. Neste caso, uma carta, né, em si. Percebe-se claramente que Satã é uma referência a acusador, tá? A acusador, tá? Acusador. Salmos 38, verso 21, já tem aqui, ó, isse, te, nune, istenune, seria isso mesmo? Istenune, estemune, desculpa, né? Aqui tem um, tô sem óculos, né? Estemune, né? Que seria o quê? Estemune seria adversários, pessoal. Estemune, né? Estemune, tá? Pronome pessoal da primeira pessoa, meu, né? Meus adversários, então tá no plural. Meus adversários. Istenune, tá bom, pessoal? Então, aqui ele já está como adversário. Mas também é a mesma raiz, olha só, olha aqui. É a mesma raiz, tá bom, pessoal? Ó, aqui, ó. A mesma raiz, ó. Shin, tet e nun, tá vendo? Então, a mesma raiz triconsonantal. Então, o termo adversário, Satã, é representado pelo verbo no tronco calo, calo. Que verbo é esse, professor? O tronco calo, é o tronco simples, tá? Geralmente os verbos estão na voz ativa. O que é a voz ativa, professor? Eu não sei o que é isso. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Aqui está no tempo imperfeito, tá? Que geralmente é uma referência ao futuro, tá? Tempo perfeito geralmente é uma referência ao futuro. Na terceira pessoa do plural masculino, acrescido ao pronome possessivo, mais sufixo na primeira pessoa do singular. Istenune, tá? Istenune, tá? Aqui é estenine, é estenune também, tá? Eu li estenine, não sei de onde eu estou tirando estenine aqui ainda. Mas vamos lá. Vamos lá, não vamos voltar ao vídeo, não. Vamos prosseguir. Como adversário, tá? Também ele aparece como adversário. Então, olha só. Então, eu falei acusador, acusação, opositor. Então, tem vários nomes que dão significado a esse ser, né? Pessoal, aqui é o tetagrama, né? Yod-Re, Ual-Re, ou Vav-Re. Yod-Re, Vav-Re é o próprio Satanás? Em Números 22, pessoal, nós temos lá, e a ira de Deus se acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Olha só, tá? Ele ia caminhando, montado em sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Poderia ser um texto complicado para um leigo, na verdade. Mas como já dissertamos que o termo Satã é uma variante semântica, e aqui ele é identificado simplesmente como opositor. Só isso, oposição. Conforme lemos também Números 22, verso 32, 1 Samuel 29, verso de 2 a 4, e 2 Samuel 19, 22 ao 24. Também 1 Reis 5, 3, 4, e também 1 Reis 11, 14, verso 23 e verso 25. Então, aqui ele se coloca como opositor, ele foi opositor às tentativas de Balaão em fazer o quê? Em tentar amaldiçoar ao povo de Deus, tá? Então, outras linhas de interpretação atestam que aqui seria homens, né? Homens também poderiam ser usados como opositores, tá? Homens, tá? Não aqui, tá? Desculpa. Mas homens também poderiam ser usados como opositores. Era usado como opositores ou adversários. Temos o texto, professor? Temos o texto, 2 Samuel 24, verso de 1 a 2, 1 Crônicas 21, verso de 1 a 2. Então, o homem também pode ser usado como adversário, tá bom? Então, pessoal, não é uma figura restrita a Satanás. É aí que nós queremos calçar, tá? É um termo e esse termo pode ser usado. É a mesma coisa eu dizer que Baal, toda vez que Baal é citado, né, Baal,
ele é uma referência ao deus Baal, deus cananita Baal. Não é assim, pessoal. É um termo da língua hebraica que também significa senhor, marido ou dono. Senhor, marido ou dono. Então, isso é um erro semântico, tá? Então, você fazer essa citação é um erro. Outras pessoas, elas fazem um paralelismo entre 2 Samuel 24, verso 1, onde ressalta que Deus mandou fazer a contagem do povo. Já em 1 Crônicas, o texto é claro dizer que é Satanás que faz isso. Caros leitores, Deus é monarca, ele é o criador de todas as criaturas, inclusive de quem? De Satanás. Por esse motivo, até mesmo Satanás é obrigado a executar as suas ordens. Então, Satanás, pessoal, ele está ali para executar as obras de Deus. Podemos ver isso claramente aonde? Em Jó 1:11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, assim, o que acontece? Deus, ele faz o quê? Satanás se apresenta diante da corte celestial, perante Deus, e pede autoridade, ele pede autoridade a Deus para tocar em Jó. E Deus concede, pode tocar, entendeu? Só não toca, só não tira a sua vida, mas pode tocar nele, entendeu? E ele vai te mostrar que ele é fiel, entendeu? Então, Satanás teve que pedir perdão, desculpa, permissão a Deus para tocar em Jó. Então, ele é subserviente a Deus, entendeu? Olha só como é que está o texto aqui, dessa forma, né? Aqui, ó. Vaiosef af Adonai. Tá vendo? Vaiosef af Adonai. Então, aqui, esse af aqui sempre vai indicar face, alguma coisa tipo, assim, alguma coisa de respiração de Adonai, né? O termo para incitar, vaiaset, né? Incitar, no texto hebraico, é vaiaset, né? O termo é formado pela conjunção ver, né? O verbo, ó, formado por Samer, Vav e Tet. No tronco, Rifil, mais o Vav consecutivo no tempo imperfeito da terceira pessoa do singular. Ao acender a ira, Af, né? O mesmo incitou a Davi a numerar o povo. Então, quando acendeu a ira de Deus, Deus incitou a Davi a contar o povo. Logo, a contagem do povo foi, de fato, vontade de quem? De Deus. A contagem foi vontade de Deus. Contudo, a execução desta ação foi de quem? Satã. Não foi de Deus. Pois do mesmo exemplo que temos no livro de Jó, o mesmo age na vontade permissiva de Deus. Então, não adianta alguns certos quererem denegrir a imagem de Deus, tentando falar que Deus é o mesmo. Não, não foi, Deus não é o Satanás. Deus usou a figura de Ra-Satã para executar a sua vontade. Isso está explícito no texto, tá? Só não vê quem não quer. Então, se você for notar o termo Satã, em 1 Crônicas 21, verso 21, tanto o termo Satã, tá, como vai a Set, né, estão subordinados ao nome de Deus. Quando os textos são colocados em paralelo, eles estão subordinados. Assim, tanto Satanás como a ação de incitar estão sujeitas à vontade permissiva de Deus. Da mesma forma que homens são usados para veículos de oposição, conforme eu citei os textos relacionados, Satanás também serve a Deus cumprindo as ações. Espero que você fique bem claro para você aqui que não tem nada a ver, uma figura é uma figura, outra figura é outra figura. Se você olhar bastante o texto, você vai ver que não se trata da mesma pessoa, tá bom, pessoal? Porque o acusador se encaixa perfeitamente com Satanás. Então, John Walton vai dizer o seguinte, tá? Satanás, é importante notar que o termo aqui, Satã, literalmente o acusador, é antecedido em hebraico pelo artigo definido, o.
ou Ra, no hebraico. Logo, no contexto de Jó, o termo parece mais descrever uma função do que servir como um nome próprio. Embora o indivíduo que se apresenta como adversário de Jó pode ser o mesmo que mais tarde é chamado de Satanás. Não se pode chegar a essa conclusão por segurança. A palavra hebraica é usada para descrever um adversário e pode referir-se a seres humanos e seres sobrenaturais, conforme eu já disse. Até mesmo o anjo do Senhor pode desempenhar essa função. Acabamos de falar. O termo só assume o papel do nome próprio a partir do período intertestamentário, especificamente no segundo século, tá? Quem atua como adversário geralmente desempenha um papel de fiscalizar ou desafiar as ações e as decisões de Deus. Quem fala é John Walton. Aí, pessoal, nós usamos aqui como referência o texto de Jó 1:6, Vayehi Hayon, né? Vayavu, Elohim, Lehat Yasev, Al Adonai, né? Vayabogan, Hassatam Betor, né? Seria isso, mais ou menos. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, esse texto é assim, uma referência que Satanás veio se apresentar. E é muito interessante que, dentro do contexto da cultura judaica, essa era uma época onde o livro da vida era aberto, tá? Onde o livro da vida era aberto. Eu vou ler aqui na página 140 do meu livro, Manual de Cultura, Costumes e Tradições, o que fala sobre essas questões. Pela tradição judaica, nessa época deve proceder de maneira exemplar para que, assim, os nomes sejam escritos no livro da vida. Deve-se estar atento nesses dias, pois, segundo o costume, os livros estão abertos e as nossas obras serão julgadas. É estritamente proibido se alimentar no dia de Yom Kippur. O jejum inicia no pôr do sol do dia 9 e termina ao pôr do sol do dia 10. Então, dia 10 era o dia 10 de Tisri, né? Era aquilo que nós chamamos de Yom Kippur, tá? Era comum se fazer uma refeição festiva na véspera do Yom Kippur, era um mitzvah, ou seja, era um mandamento do Senhor. São realizadas diversas obras de caridade, tzedakah. Há um paralelo muito grande entre as festas da Páscoa e Yom Kippur, né? Aí fala que... Então, pessoal, vale muito a pena você comprar e adquirir esse livro Manual de Cultura, Costumes e Tradições, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, nessa época, segundo a cultura judaica, o pensamento judaico, o livro da vida estava aberto. E a qualquer momento seu nome poderia ser inserido, dependente da sua prática, né, de tzedakah, as obras boas, seu nome poderia ser inserido, mas também seu nome poderia ser o quê? Riscado, isso mesmo. Seu nome poderia ser riscado, tá? Sobre ser riscado, também no meu livro, né, Manual de Cultura, o Ren era uma das divisões do homem no Egito. Você sabia disso? Ren. Ren é o quê? Tinha o K, tinha o K, várias formas, divisões do homem. E dentre elas, o Ren. O Ren era o nome do homem, o nome da pessoa. Os egípcios esforçavam-se para preservar o que é o nome, pois acreditavam que enquanto ele estivesse preservado, ele existiria. Então, às vezes, o nome, quando fosse riscado, ele seria o quê? Apagado toda a sua memória, tá? Toda a sua memória. Então, olha só, sobre essa questão, ainda voltando lá, a questão de acusador, voltou ainda nele, vai dizer assim, o termo Satã refere-se àquele que age como promotor público. O mesmo termo é usado para inimigo político, que tenta derrubar o rei, olha só. Pode também aludir a pessoa que leva acusações contra alguém em um tribunal. Então, tem uns textos de referência aqui, tá? Para você que quer adquirir esse esboço, já falei, pessoal, só se tornar membro. Para se tornar membro, basta me procurar no meu telefone, entendeu? Ou ajudar no Pix, num valor irrisório de R$ 50. Vários esboços você vê durante o mês, tá bom? Na Pérsia e na Síria, agentes secretos semelhantes viajavam pelo império buscando identificar a lealdade de determinados grupos. Então, pessoal, isso aqui é claro, tá? Aqui é muito interessante, porque quando Satanás se apresenta, o texto de Jó vai empregar um termo bem interessante, meaim tavor, eu escrevi aqui, ó,
Meaim Tavor, que significa, o que você está fazendo aqui? Sendo assim, o local onde está Adonai, ele, Satanás, não é bem-vindo. Esse termo que foi utilizado, Meaim Tavor, era usado quando a pessoa se dirigia a um local ou entrava numa festa, qualquer coisa, de penetra. Então, um penetra. Então, você tá aqui como penetra, você não é bem-vindo nesse lugar. Entendeu? E outra forma também desse texto é, de onde vens? Né? Aí ele responde, de rodear a terra. Essa expressão rodear a terra é muito utilizada por governantes e pessoas da realeza, dos tempos da Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Por quê? Nos tempos da Bíblia Sagrada, os governantes costumavam, os monarcas costumavam rodear, passear a terra. Davi passeava na sua terra. Deus, na virada da tarde, entre o crepúsculo, ele viajava, passeava pelo jardim. Qual era o motivo de passear? Passear, a única coisa que passear era o quê? Para você vigiar, analisar, observar se havia algum resquício, algum início de motim, de rebelião por parte daqueles que eram seus servos. Então, o governante ele observava, passeava para observar se havia algum, alguma rebelião. Mas aqui nós estamos tratando de Satanás. Será que Satanás, dentro do império de Satanás, existe rebelião? Sim, sim. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, conforme a primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. O mundo jaz do maligno é um mundo no pecado, afundado no lamaçal do pecado, da injustiça, das coisas ruins. Então, tudo que não procede, não vem de Deus, é o mundo jaz do maligno. É o mundo que foi entregue a ele. Sendo assim, a pessoa que gira na contramão desse mundo, ela é um rebelde. Quando Satanás vem diante de Elohim e diz assim, eu vim passear, eu vim observar o meu reino e tem um rebelde aqui. Quem era o rebelde do reino dele? O rebelde do reino dele era Jó. Jó estava fazendo de tudo de maneira ao contrário, o que ele pregava no seu reino, entendeu? Então, ele queria, de alguma forma, acusar Jó. Tá bom, pessoal? Então, observe como se desenrola o texto. A aparição do ser maligno no Novo Testamento. No Novo Testamento, né, ele foi construído a partir da língua grega. E essa língua grega, logo após o período helenístico, né, depois da época de Alexandre o Grande, na qual ele conseguiu uma conquista enorme, né, e fundou o período helenístico, que é helenicar, né, a língua grega, né. Então, Vailate vai dizer o seguinte, entre o período do grego clássico e do grego koiné, o vocábulo diabolos aparece na literatura secular, significando, por exemplo, predisposto à difamação, caluniador, acusar falsamente, em Aristófanes, 200 a.C., Andócides, 405 a.C., e Plutarco, 120 depois de Cristo. E aparece também com o significado de falso, acusador e caluniador em Xenofante, 401 antes de Cristo, e em Aristóteles, 382 a 322 antes de Cristo, tá? Isso aqui, quem fala isso é o Dr. Carlos Augusto Falati, no seu livro Demonologia. É óbvio que a Septuaginta, né, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para a língua grega, né? E por esse motivo é importante observar as devidas aparições desse termo na língua grega. John Mackenzie, no seu dicionário, ele vai dizer que a Septuaginta frequentemente traz os diabos como acusador ou caluniador. Então, no Novo Testamento, Testamento grego vai ser Satanás, Satã e diabolos, tá? Eles são usados de forma intercambiável, eles são indiferentes. O dicionário Vine define diretamente como acusador e caluniador, e continua dizendo que é um derivado da palavra diabo. Em português, só poderia ser aplicado a Satanás com nome próprio. Vou repetir, quem fala isso é o dicionário Vine. Só pode ser aplicado a Satanás como nome
próprio. Então, ele existe de fato. Mackenzie ressalta que não há considerável diferença de significado entre títulos usados no Novo Testamento, Satanás e Diabo. Então, não há diferença. O próprio John Mackenzie, eu estou citando aqui, escritor secular, tá? Estou citando aqui teologia que analisa pelo método histórico crítico, tá? Não é o método histórico gramatical, como eles falam, isso é o método histórico gramatical, isso aí tem uma puxada para o lado da ortodoxia. Não, isso aqui é método histórico crítico. No Novo Testamento grego, esse ser maligno aparece como diabo, ou no grego, diabolos. Então, a gente pode observar onde? Mateus 4:1, que diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aqui, ó, o pó, tu, diabolo, né, que está no genitivo, né, terminação com ômicron e y é genitivo. Então, do diabo, né, do diabo, para ser exposto ao diabo. No texto de Mateus 4:1, o termo diabo aparece como diabo, que é um adjetivo genitivo masculino singular, de origem do termo diabolos. Ainda, o próprio Mackenzie ele vai enumerar alguns nomes, né? O forte, tá? Mateus 12:29, Marcos 3:27 também vai falar, e Lucas 11:21. O maligno, tá? Nome comum, muito usado, Mateus 13:19, e o príncipe desse mundo, João 12:31. Esses nomes são nomes conhecidos por Rassatã ali, tá? O ser maligno na versão latina. A versão Bíblia para o latim, Vulgata Latina, foi traduzida por Jerônimo aproximadamente no ano 405 depois de Cristo. No texto de Isaías 14:12, claro que nós vamos analisar Isaías de uma maneira mais avançada depois, tá? Depois nós iremos avançar mais. O nome da estrela da manhã, que aparece no texto, aparece como Lúcifer, tá? Lúcifer. Então, aqui nós temos, ó, Isaías 14:12, como no latim, tá bom, pessoal? Ó, aqui, ó, Lúcifer, Lúcifer. Segundo John Davis, o termo Lúcifer, no latim é Lúcifer, portador de luz, o termo hebraico é Helel, brilho, esplendor, traduzido por Lúcifer. Uso grego Reósforos, portador de luz, né? Então, Lúcifer aqui, pessoal, ó, no hebraico, ó, cadê? No hebraico, ó, Helel Ben Sahar, Helel Ben Sahar, tá? E aqui, ó, Ar Akidiavst, tá? Que seria o termo em aramaico, tá bom, pessoal? Em aramaico, Akilikiritsi, tá? Seria mais ou menos isso aí, uma espécie de inimigo, tá? Inimigo. John Davis vai falar sobre isso aí. Segundo o professor Leonardo Andrade, no meu livro, Isaías, um tratado messiânico, tá? Que também vai sair em breve aí, tá? Ressalta que é comum nas escrituras sagradas observar a comparação entre estrelas e anjos, conforme Apocalipse 12:4. Nesse caso, não há diferença dos demais. Aqui o diabo é apresentado como uma estrela, ou, no caso, estrela da manhã. Ainda continua, Andrade continua dizendo que a estrela da alva, a qual o texto refere, é o planeta Vênus, que atinge seu brilho mais intenso, e isso ocorre antes do pôr do Sol. Davis ressalta que, exceto o Sol e a Lua, Vênus é o corpo celeste de maior brilho no firmamento. Costuma-se, quem acorda cedo, pessoal, acordar e observar, olhar para o céu de manhã cedo ainda, né? O Sol nascendo, você vai ver uma estrela. Não é estrela, é o planeta Vênus. Por que ela está ali? E por que ela se compara? Tá certo? Aí está aqui, ó, John Davis aparece, essa estrela aparece de manhã ou de tarde, conforme a sua posição oeste ou oriente do Sol, voltando à mesma posição de 19 meses, semelhante à primitiva Vênus, a percussora da aurora, né? Mas o que teria a ver Vênus com Satanás? O que teria a ver? Qual a similaridade? O professor Leonardo vai dizer o seguinte: por se colocar em foco juntamente com o Sol de manhã, essa estrela é comparada ao diabo. Apesar da luz solar ser muito grande em relação a Vênus,
esta não se pôs no seu lugar, não soube se colocar ali na sua posição. Cada manhã se opõe à luz do sol, tentando, de certa maneira, ser maior do que o astro, ou seja, emitir sua luz para que ela supere a do sol. Malaquias 4:2 é o sol da justiça. Então, esse é o motivo por que ali Vênus foi traduzido como Lúcifer, e também essa é a comparação. Eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele quer refletir a luz dele mais que a luz do Senhor, né? A classificação angelical. Aí nós temos, pela classificação, nós temos, segundo a Igreja Católica, nós temos os arcanjos, tá? Nós temos os querubins, nós temos os principados. Aqui, principados, é interessante, a palavra grega para principado é archas ou arcás. Essa palavra é usada para descrever uma série de coisas, tais como líderes, reis, majestades. Assim, uma série de líderes ou governantes deveriam sua posição e organização. A palavra principado nos diz que no reino satânico está também organizado. Satanás é o chefe do seu reino, sob o seu domínio há uma fila de espíritos de altas posições. A palavra principado significa o território ou jurisdição de um príncipe, ou o país que dá o título a um príncipe. Assim, vemos que esses espíritos reinantes estão designados para tomar conta de regiões como nações e cidades. Olha só, pessoal. Isso é esclarecido no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel estava querendo ouvir a palavra de Deus através da oração de jejum. Depois de 3 semanas, apareceu um anjo explicando que a chegada dele com a mensagem de Deus tinha sido atrasada por causa de um encontro com o príncipe do reino da Pérsia. Ele não se refere a um príncipe humano, mas não há mero homem que poderia resistir ao mensageiro celeste. Ele está falando de um príncipe demoníaco, Frank Herbert, né, que fala isso no livro Porcos da Sala. Então, pessoal, principados. Também nós temos tronos, dominações e também potestades. O que são potestades? A palavra potestade do grego é exousias, né, que traduzido quer dizer autoridades. Essa palavra nos diz que os demônios colocados sobre várias religiões, territórios, têm autoridade para quê? Para cumprir qualquer das ordens que venham a receber. O soldado cristão não precisa se desanimar ao saber que quem ele enfrenta tem autoridade, pois o crente foi dado autoridade ainda maior. Ele está revestido com a autoridade do nome de Jesus. Graças a Deus, né? E aqui nós temos serafins, pessoal, serafins que são seres ardentes. Então, esta é a hierarquia, tá? O próprio João Terra, ele vai enumerar essa hierarquia como letra A, anjos, arcanjos e principados. Letra B, virtudes, dominações e potestades. Letra C, tronos, querubins e serafins. Então, essa é. Então, mas qual a ordem que Satã faz parte, já que ele é querubins, né? A resposta é óbvia. Como é que a gente sabe que ele faz parte dos querubins? Através do texto de Ezequiel 28, tá? Verso 14, tá bom? Ezequiel 28, verso 14, aqui, ó, at queruv, tá? At queruv, tá? Uma abordagem mais minuciosa faremos posteriormente, tá, pessoal? Faremos posteriormente, porque também foi algo concernente ao nosso debate ali. Contudo, é possível observar que o texto em questão, queruv, aparece como nome comum. Segundo João Evangelista Martins Terra, a palavra hebraica querubim está relacionada provavelmente a caribu ou curibu. Ele continua ainda, que significa um gênio ou divindade secundária, representado como uma figura híbrida, homem dotado de asas e com características de águia, leão e touro, tá bom? Sobre essas questões que conectam os textos a Ezequiel, a gente podemos citar o que, olha só, o que João Evangelista vai continuar, ele vai falar que os querubins são sentinelas da árvore da vida, tá? Sentinelas da árvore da vida, são seres, de importância, de importação da Mesopotâmica, tá? Então são de grande
importância nas representações do Oriente, tá? Ele vai dizer ainda que representam dragões, tá? Ou outras coisas de mitos relacionadas ao mito, tá bom? Então, assim é possível perceber como ele aguarda, né? Querubim Ezequiel, o querubim de Ezequiel e o texto de Gênesis estão totalmente relacionados, entendeu? Então, principalmente na função de guardar a árvore da vida. Então, deste modo, podemos crer o quê? Satanás é o querubim ungido, estava no Éden, porém tomou o corpo de uma serpente para enganar Adão e Eva, tá bom? Então, aqui nós podemos observar alguns paralelos entre Ezequiel e o livro do Gênesis, tá bom? Entre Ezequiel e o livro do Gênesis. Ezequiel 28, de 11 a 19, comparado a Gênesis 3, de 1 a 24. Então, diz aqui, ó, veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria, e feito em formosura. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus diz? Não comereis. Então, aqui é mais, é o que eu sublinhei aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, para vocês entenderem, tá? Mas o que tem a ver? Quando apontamos a semelhança entre Ezequiel 28, 11 e 12 e Gênesis 3, 1, não é do nosso interesse querer alegar que formosura e astuto são termos cognatos. Não é isso, pessoal. Quem fala isso não entendeu nada de linguística, nada do nosso propósito linguístico, da intertextualidade e da interdiscursividade. Temos consciência que não se trata de termos cognatos. Contudo, a intenção é colocar um texto em relação ao outro, e tão somente a questão do discurso. Observe que o rei de Tiro, no caso querubim, se destaca entre os homens. O rei de Tiro, pela sua formosura, sua beleza, sua grandeza, ele se destaca entre outros. Já em Gênesis, a serpente se destaca entre os animais do campo. Logo, nós podemos ver um discurso claríssimo, de interdiscursividade explícito nesse texto. Só não vê quem não quer. Entendeu, pessoal? Então, essa é a questão de ali a gente comparar um texto a outro. Estavas no Éden, tá? Aqui Éden é o jardim, tá? O jardim de Deus, tá? O jardim de Deus. Tu eras querubim ungido para proteger. Então, versículo 24 vai dizer, e havendo lançado o faraó, pôs o quê? Querubins, para fazer o quê? Para guardar o caminho da entrada da árvore da vida, ou seja, para proteger, para guardar. Então, essa é a função. Mas, Leonardo, aqui ele era querubim? Vamos explicar aqui melhor. Vamos lá para você entender. Ao comparar Ezequiel 28, 14 com Gênesis 3, 24, não estamos confundidos quanto à identificação de Satanás no Éden. É óbvio que é a serpente. Pronto, é a serpente. Contudo, dentro da análise linguística, agora deixa eu explicar para você entender isso de vez. Dentro da análise linguística, podemos e devemos fazer essa associação, já que a mesma retrata o passado remoto ao qual Satanás foi destinado, que é o quê? Guardar. Além de classificá-lo como o quê? Querubim. Ou seja, nós já achamos a sua classificação, ele foi querubim, porém ali ele estava sob o corpo de uma serpente. Essa comparação é válida, pois Terry Angleton ressalta que as imagens não têm significado substancial. Vou repetir, as imagens não têm significado substancial, apenas um significado relacional. O que Angleton chama de imagem aqui são o que Saussure chama de signos, tá, pessoal? Signos, tá? Saussure chama de signos. Ao definir questões de parole e langue, né, parole ou langue, Saussure
expressa bem a questão quando diz que representa mais a ideia, tá? Quando ele fala sobre langue, ele vai falar que expressa mais a ideia do que propriamente o significado da palavra. Você entendeu isso aqui, pessoal? Então, aqui é a palavra em si, não a ideia que ela quer transmitir, não propriamente o significado. Segundo Engleton, relata que Saussure via a linguagem como um sistema de signos, que devia ser estudado sincronicamente, isto é, estudado como um sistema completamente num determinado momento e tempo, e não diacronicamente, ou seja, em seu desenvolvimento. Então, pessoal, histórico, todo signo devia ser visto como formado por um significante, um som, imagem e seu equivalente gráfico, e um significado, conceito ou significado. Então, aqui, dentro do contexto de parole, né, o parole e langue, o que vale é o significante, um som, imagem, seu equivalente gráfico, não o seu conceito, significado, como parole. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Então, quem adquirir o esboço vai ler, vai ficar mais afiado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, perfeito eram os teus caminhos, tá? Desde que o dia que fosse criado, até que achou iniquidade em ti. Então, verso 13, a serpente me enganou. Aqui é a multiplicação do teu comércio, tá? Já falei muito sobre isso, vou relatar mais. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei. Então, ó, aqui o verso 14 vai dizer, e pó comerás todos os dias da sua vida. Vou explicar, olha só. Por que pó? Algo nesse texto merece uma boa observação. Por causa do pecado da serpente, ela foi punida. Qual a punição da serpente aqui, pessoal? A serpente é o quê? Comer pó da terra. Então, por causa da maldição, Deus vai fazer com que ela coma pó da terra. Só que isso entra em contraste com o texto de Isaías 25, 65, versículo 25, que diz assim, o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Espera aí, Isaías 65, 25, fala da terra original, pessoal, onde todos vão voltar a comer o seu alimento original, a viver uma vida conforme era no Éden. Você está entendendo aqui? Então, a comida da serpente original era pó da terra. Mas só que lá, em Gênesis, vai dizer que ela foi punida, amaldiçoada em comer pó da terra. Logo, a primeira coisa que eu tenho que identificar que aqui se trata de uma serpente animal. Lá, não se trata de uma punição à serpente animal. Tá bom, pessoal? Não se trata a punição da serpente animal, porque senão ela não poderia comer pó da terra, porque não seria esse o alimento original dela. Mas quando você lê o texto, Gênesis 3, desculpa, Gênesis 2, verso 7, nós entendemos que o homem, olha só, aquela serpente ali seria fadada a comer pó da terra, se alimentar do pó da terra. E Gênesis 2:7 diz que a parte material do homem, isso aqui, ó, carne, é feito de quê? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, a nossa carne é o pó da terra. Então, aquela serpente ali, que estava sendo usado por Satanás, ou propriamente Satã, no corpo de uma serpente, seria fadada a comer o quê? Pó da terra, que é a nossa carne. Ou seja, o diabo se alimenta da nossa carne, pessoal. Tá claro? E Osés 4:8 diz assim, alimentam-se do pecado do povo, do meu povo. Então, o pecado é um alimento, a carne é um alimento. E o diabo, a serpente maligna,
ela se alimenta desse pecado, da carne. Pessoal, esse aqui é o nosso breve estudo, tá? O primeiro estudo. Você que quer, Leonardo, eu quero esse esboço, tá? Eu quero também esse esboço aí para eu acompanhar os estudos, tal. Basta você se tornar membro do nosso canal, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o meu telefone para você entrar em contato. Também vou deixar o Pix, né? Se você quiser fazer direto, faça o Pix e já manda lá para mim lá o comprovante que você fez, e você vai se tornar membro. Sendo membro, eu vou estar cada semana com uma série, tá bom, pessoal? Cada semana com uma série, tá? Essa semana é sobre satanologia e demonologia. Na outra semana eu vou escolher algo bem interessante ainda e vocês vão gostar. Estou pensando em fazer algo sobre cultura judaica ou alguma coisa assim, cultura do Oriente Próximo, tá? Também que é muito bom e eu gosto bastante. Mas eu quero fazer algo para a gente formar uma literatura, tá bom? Então, qualquer coisa a gente faz um texto de Gênesis, tá? Cada dia um texto de Gênesis. Então, vai ser muito legal, tá bom, pessoal? Então, você vai ganhar vários estudos do professor Leonardo. Esses estudos, pessoal, eu vou transformar em livro, tá? Igual esse livro aqui, esse estudo aqui, eu vou transformar em livro, tá? Não adianta você pegar, eu peguei, agora eu vou pegar isso aqui e vou usar isso aqui. Não. Se você usar, vai ser plágio, tá? Mas esse aqui eu vou fazer conforme estudos, tá? Para literaturas, tá bom? Mas você vai ler na sua casa, vai ter o trabalho aí, você pode usar as referências e tamo junto, tá bom, pessoal? Espero que o Senhor possa te abençoar e fique com a Birkot Kohanim. E Vareher Adonai Veish Mereha. E Aé Adonai Panav Eleha Veroneka. E Sa Adonai Panav Veasen Leha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Lehitraot e até mais.